Boa noite. Hoje contaremos a história de Júlio César. Júlio César que morreu de forma misteriosa pouco tempo depois do seu casamento. Muitos mistérios envolvem essa história, muita coisa que aconteceu. Júlio César já estava há uma semana do seu casamento com Heloísa. Júlio César, seus 24 anos de idade, e Heloísa com apenas 22. A idade até que aproximada, tudo bem caminhado. E eles começaram a ver todos os preparativos do casamento. Buffet, salão de festa, todas aquelas coisas, cerimônia e tudo mais que envolviam a cerimônia e a festa de casamento. Júlio César, porém, não tinha um relacionamento muito estável com Heloísa. Ele brigava e voltava para ex, brigava com ele, voltava para ex e voltava para... E depois ele meio que fazia as suas ex-namoradas como um brinquedinho. Mas quem ele queria mesmo para ficar ao seu lado durante toda a sua vida era Heloísa. E eles planejaram tudo isso, todo o casamento, todas aquelas coisas, e já estavam noivos já há bastante tempo. Primeiro veio o namoro, namoraram por cerca de 2 ou 3 anos, noivaram e estavam a uma semana do casamento quando aconteceu esse fato. Júlio César queria porque queria uma despedida de solteiro. Porém, Heloísa não era nada a favor disso. Ela falava: Júlio César, para que você quer isso daí? Despedida de solteiro rola bebedeira, é mulherada, é prostituição, não tem necessidade disso daí. Mas ele queria porque queria. Sem Heloísa saber, ele planeja a sua festa de despedida de solteiro no apartamento de um amigo, sem ela saber de rigorosamente nada, de absolutamente nada do que estava acontecendo. E lá rolou de tudo. Ele bebeu, ficou altinho, mas ele começou a chamar algumas garotas, alguns dos seus amigos, e também chamou suas ex-namoradas. E falava com uma: ô Camila, tudo bem? Que bom que você veio. Tal, sabe, eu vou casar, hein? Aí vai ser um homem sério e tal. Aí chegou outra, veio muitas outras, veio Ariane, opa, agora vai virar um homem sério e tal. Pô, pena que não foi comigo, né? Não era pra ser, que não sei o que. E ele começou a beber. E durante a bebedeira, ele beijou outras mulheres, ele fez de tudo que deveria, o que não deveria fazer naquela festa, sem sua esposa saber de absolutamente nada. Júlio César então tá meio altinho, meio alterado por causa do efeito da bebida. Uma de suas ex-namoradas decide levar para casa, a Ariane. A Ariane era um pouco mais velha do que Júlio César, tinha por ali em torno dos seus 32 anos de idade, mas ele sempre curtiu alguma coisa mais madura também. Era de lei, mas porém o seu relacionamento com ela não deu certo antes dele conhecer Heloísa. E ela falou: eu vou te levar em casa porque você está muito alterado, você não pode dirigir. Ele morava um pouco distante, a Ariane morava algumas ruas depois de Júlio César. Júlio César já morava há algum tempo ali próximo ali a Heloísa, e ele decidiu levá-la para casa, sem que a esposa soubesse do que rolou. Porém, ela decide tomar uma saideira com ele. E no meio do caminho paravam, compravam bebida e bebiam e não sei o que. E os amigos, né? Antes falavam: ó, vê se não vai fazer test drive com a Ariane antes de casar, não sei o que. Mas o pior aconteceu. A Ariane decide fazer a sua última vez. Ó, vamos fazer a nossa última vez e tal, porque você vai casar.
Depois você vai ser um homem sério, não vai mais poder me ver, não vai mais poder você... de repente você vai lá e usa as suas práticas com a Ariane. E ali beberam até não aguentar mais e tiveram relações íntimas, ele mais a Ariane. A Ariane era daquela garota desajuizada, aquela garota imprudente, sabe? Que faz as coisas e dane-se o que vai acontecer depois. Assim era a Ariane, aquela moça inconsequente. Namoravam ali, namoravam aqui, era de pegação e não foi muito diferente. Teve alguns lances com o Júlio César, inclusive um dia antes do seu casamento. E o que aconteceu? Júlio César decide e falou, ó, agora eu vou ser um homem sério. A gente não vai mais poder se encontrar e tal, mas pelo menos a gente teve nossa última vez aqui. E ele sai todo contente e tal, vai arrumar os seus preparativos. Então acontece a cerimônia, acontece a festa de casamento, no qual todos seus amigos estavam lá. E uns até zoavam, ó, fez test drive com a Ariane e não sei o que, e aquela zoeira toda, mas é claro, não na frente da sua noiva Heloísa, para que não houvesse ali brigas, alvoroço na sua festa de casamento. E o que aconteceu? Foram para a lua de mel, também tiveram relações íntimas, mas passado um tempo depois do casamento, Júlio César começa a ter alguns sintomas, algumas reações meio suspeitas. Júlio César não consegue, sem ao menos entender, começa a ter sintomas de algumas doenças que ele não sabia o que era. Ele vai para o hospital e não dá muito tempo, Júlio César não volta mais para casa. Júlio César faleceu com seus 25 anos de idade. Suspeita-se que foi de uma doença sexual que ele pegou com a Ariane. A Ariane não gostava de ter relações íntimas com proteção. E com ele não foi diferente naquela noite. Então, Júlio César, infelizmente, acaba falecendo com seus 25 anos de idade. Sua noiva fica muito triste, chateada, chega a se deprimir, se definhar, e porque ela perdeu o amor da sua vida, sem ao menos suspeitar do que havia acontecido antes do dia do seu casamento. E depois disso, algum tempo depois, a Ariane também é diagnosticada com uma doença sexual e também não dá muito tempo, perde sua vida aos 33 anos de idade. Ela faleceu também vítima de uma doença. Não se sabe com quem ela pegou, se já era de origem dela, não se sabe, mas Heloísa nunca soube desse lance, nunca soube do que havia acontecido naquela noite com Júlio César. Suspeita-se que Júlio César tenha contraído essa mesma doença e, como não tratou em tempo, acabou falecendo. Heloísa nem sonha de ter contraído essa doença também com Júlio César. Ela, por enquanto, não sabe de nada, não suspeita de suas traições. E Júlio César hoje morreu, provavelmente contra fatos, não há argumento, contraindo essa doença sexual não revelada aqui no relato. Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Gente, olha, contra fatos não há argumento. Eu não vou afirmar 100%, mas 98% pelo menos, 95%, que ele morreu vítima de uma doença sexual que ele contraiu. Ou lá naquela noite, ou com outras garotas, porque ele disse no seu relato
que quando ele terminava com Heloísa, ele procurava suas ex-namoradas para ter lá aquele lance, aquele namoro, aquele lancezinho de noite, aquela brincadeirinha toda. E depois, quando a cabeça estava fria, ele voltava para Ana Luísa. Ana Luísa provavelmente possa ter contraído isso daí. Ela tem que fazer o teste e tratar. Porque alguém aí tem que falar para ela que o que aconteceu. Porque apesar de que ninguém sabe realmente o que aconteceu, só a história aqui é relatada, né? E diz aqui que Júlio César pegou essa doença e faleceu com seus 25 anos de idade. Quem me enviou essa história foi um amigo dele, né? Que realmente soube. É a única pessoa que sabe do que aconteceu, mas ele não é aquele amigo muito próximo dele, entende? Aí esse relato foi enviado. Outra coisa que eu vou falar, eu não vejo o menor sentido de despedida de solteiro. Por quê? Despedida de solteiro rola uma pancada de coisa que não tem nada a ver, é prostituição, é bebedeira. Aí que sentido tem você sair pegando um monte de mulher se você vai casar? Aí não casa mais, fica solteiro. Quer curtir a noitada, quer curtir a farra, fica solteiro, não casa. Outra coisa, eles foram inconsequentes. Ele diz aqui, a Ariane era daquelas garotas inconsequentes, que cometeu até ato aí de namorar, né, de ter relação íntima sem preservativo. O que aconteceu? Não deu outra. Ele pegou essa doença, contra fatos aí não tem argumento, e ela provavelmente já tinha contraído de algum rapaz, né? E geralmente mulheres assim, meia da pá virada, como dizem por aí, são pessoas assim, inconsequentes, não pensam no que vai acontecer depois. E assim era ela. Já Heloísa não sabe de nada, nem sonha de que contraiu uma doença sexual. Então o que deve se fazer? Esse amigo que me mandou o relato, vá até a Ana Luísa e conte o que aconteceu. Eu sei que ele não está mais aqui para se defender. Ela vai ter uma decepção, vai ter, mas é melhor isso do que ela ter essa doença e morrer junto, né? Heloísa também já não está. Heloísa não, perdão. A Ariane também não está mais aqui, né? Ela também faleceu vítima dessa doença, só que ela foi diagnosticada com isso e também não tratou em tempo. E o que aconteceu? Ela provavelmente já vinha carregando esse tipo de doença, teve também os mesmos sintomas, talvez até mais forte, já que ela não foi receptora, foi praticamente... Ela tinha essa doença, né? Não sei se ela foi receptora ou se ela foi assim genitora, né? Podemos dizer assim, dessa doença. Não sei como é que diz, se já originária, né? Essa doença. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, Ana Luísa precisa saber disso, precisa para poder fazer um teste pelo menos de se tem alguma doença e tratar, porque naturalmente Júlio César teve relações com ela na lua de mel e não deu muito tempo, ele morreu. E essas doenças sexuais, elas não têm exatamente um tempo para aparecer os sintomas, principalmente no homem. No homem, não aparecem os sintomas assim às claras, eles demoram a aparecer. E com ele não foi diferente. Não deu nem tempo dele se tratar. Chegou no hospital e já morreu. Comenta aí embaixo o que realmente aconteceu. Se ele pegou essa doença de Ariane ou se ele já tinha algo assim já dentro dele há algum tempo, se for uma fatalidade mesmo, que eu acredito que não tenha sido. E o que deve ser acontecido? Esse amigo que me mandou o relato, amigo do Júlio César, ele precisa avisar a Ana Luísa que ela corre esse perigo? Eu não sei. Comenta aqui embaixo o que deve ser feito. E outra coisa, a última coisa, traição não vale a pena. Gente, qualquer tipo de relação, mesmo que não tenha sentimento, não deixa de ser uma traição, cara. Não deixa.
Então, se ele quisesse ter relações com outras mulheres, que ele terminasse. Mas ele não fez assim. Envie sua história para mim. Esse é o e-mail para você enviar. Abração aí, pastora Wanda Lúcia, Priscila Sansi, Maria Blaia, Maria Angélica, Silvia Martins, todos. Eu sempre prometo melhorar a cada dia. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.